Um olá todo especial para você que está acompanhando aqui a Rede Século XXI, nesse final de semana para nós tão festivo, onde nós já estamos lembrando e vivendo o dia da nossa padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que nós vamos celebrar nesta segunda-feira. Né? Estamos aqui na Arquidiocese de São Paulo com Dom Odilo Pedro Scherer, que é arcebispo aqui dessa Arquidiocese. Quero lembrar você, antes de tudo, que vai falar assim, mas Dom Odilo está no Vaticano. Sim, está no Vaticano. Mas nós gravamos de maneira antecipada esse programa para que você não ficasse sem as informações antes que ele pudesse viajar. Não é? Dom Odilo, muito obrigado por nos receber aqui. Antes de ter ido para o Vaticano e ter gravado esse programa para nós. É um prazer estar com vocês também neste domingo, segundo domingo de outubro. E, de fato, em Roma estamos no Sínodo, junto com o Papa Francisco, acompanhando os trabalhos do Sínodo sobre a família, vocação e missão da família na Igreja e na sociedade contemporânea. Claro, e já vivendo esse clima tão festivo e alegre para nós na Igreja Católica, que é o Dia da Padroeira do Brasil. Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro deste ano, segunda-feira, né? Sim. Segunda-feira, Nossa Senhora Aparecida, nossa querida padroeira do Brasil. Muita gente peregrinando para Aparecida, participando das celebrações, também na novena preparatória. Enfim, Aparecida é um belo exemplo justamente daquele carinho que o povo católico tem para com a Mãe de Jesus, Nossa Senhora Aparecida, ou todos os títulos que ela tenha. Neste dia 12, de maneira particular, nós celebramos com o título de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Dom Odilo, eu quero fazer uma ligação desse dia 12 de outubro, dia Aparecida, com o Sínodo das Famílias. Em que sentido? A gente vai falar da Mãe de Jesus. E a gente lembra das mães que estão nas casas, não só do Brasil, mas de todo esse mundo. As mães que estão procurando refúgio por causa da Síria, por causa da África, que estão passando por problemas. As mães que muitas vezes são desamparadas aqui no Brasil porque o marido vai embora de casa e ela fica lá tentando sustentar essa casa. As mães em outras partes do mundo têm outras funções. Dá para a gente fazer essa relação dessas mães que tanto ajudam a família nos dias antigos e nos dias de hoje, Dom Odilo? Certamente, Nossa Senhora é mãe, né? E como mãe, ela inspira todas as mulheres, as mães, e naturalmente as pessoas têm em relação a Nossa Senhora, qualquer que seja o título, essa relação filial. Mas é justo, é o que Jesus estabeleceu, pedir no Evangelho: filho, eis a tua mãe, mulher, eis o teu filho. Então, Jesus quis que nossa relação com Nossa Senhora e a relação dela conosco fosse uma relação maternal e filial. E o povo católico tem essa relação justamente. Recorre a ela filialmente e se confia a ela filialmente. E, ao mesmo tempo, ela intervém maternalmente. Ela é a presença materna na Igreja. Interessante que isso não é invenção da Igreja, né? Quem às vezes acha ruim que a Igreja Católica tem muita devoção a Nossa Senhora, deve lembrar que isso foi Jesus que mandou, né? Deve lembrar que Jesus que mandou: filho, eis a tua mãe, mulher, eis o teu filho. Isso lá nos pés da cruz. No momento solene justamente da redenção da humanidade, da entrega da vida por todos nós. Então, coragem. O carinho por Nossa Senhora não faz nenhum ciúme a Jesus. Né? Não faz nenhum ciúme a Jesus. Foi Ele que mandou: filho, eis a tua mãe, cuida dela, honra a tua mãe. Né? Nossa Senhora cultivou a fé de Jesus? Como assim? Ela que foi ensinando, ela que foi colocando no coração de Jesus, desde pequeno, tudo aquilo que ele teria que viver? Então, humanamente, Jesus também teve que aprender, humanamente. Enquanto filho de Deus, ele tinha a ciência de Deus. Mas Jesus é o Filho de Deus feito homem. Enquanto homem, humanamente, Jesus nasceu, Jesus foi criança, teve que aprender, cresceu. Portanto, também a religião, humanamente, Jesus aprendeu olhando, vendo os pais. Maria ensinou as coisas da religião, né, para Jesus, menino, sem dúvida. Então, as mães de hoje têm que continuar esse mesmo processo, esse mesmo ensinamento, junto com os pais, e assim ir cultivando a fé dentro da família, Dom Odilo. Pois é, essa é uma questão que aparece muito no Sínodo, né? Uma das vocações, uma das missões da família é a transmissão da fé. É introduzir os filhos diante de Deus, apresentar os filhos a Deus, ajudar os filhos
a se encontrar com Deus. Maria fez isso, levou o menino Jesus no templo. Bem, então as mães, os pais, têm a missão de educar os filhos na fé, de transmitir os valores da fé. E o fazem através da oração, né? Ensinando as primeiras orações, bem fáceis, o sinal da cruz. Tem umas coisas tão engraçadas, né? As crianças pequenas, quando aprendem a fazer o sinal da cruz, sabem as palavras, mas não sabem onde espalhar, né? Fazem cada esparramo, né? Às vezes com as duas mãozinhas, né? Pois é, mas é isso mesmo. A mãe ensinando palavra por palavra, com muita paciência, os filhinhos aprendem. É a missão dos pais. E depois introduzi-los na vida da igreja, a vida da comunidade cristã. Leve os filhos para a igreja. Eles vão aprendendo pouco a pouco. Ajude os filhos depois a se introduzirem passo a passo na vida da igreja, na catequese, na preparação dos sacramentos e, pouco a pouco, nos outros elementos, outros aspectos da vida da igreja, da prática da vida cristã. Esse é um desafio para a família hoje, Dom Adílio. Eu digo assim, desafio porque parece que a família anda se esquecendo um pouco da religião, um pouco da fé. Não digo tanto da sua família em casa que está assistindo o programa, mas você deve conhecer outras famílias que vivem isso. Estão deixando um pouco a fé de lado. Isso é um desafio, Dom Adílio, para esse sínodo? É um desafio, sem dúvida, é um desafio da família, é um desafio que o sínodo encara e que é importante tomar consciência disso. Outro dia eu perguntei, enfim, qual é o último gesto antes de dormir? Lembra de fazer o sinal da cruz? Lembra de rezar? Qual é o último gesto? Desligar a televisão. Ou então desligar o celular. Hoje está sendo mais o celular, né? Qual é o primeiro gesto de manhã ao levantar? É fazer o sinal da cruz, fazer um momento de oração da manhã. O primeiro gesto é ligar o WhatsApp, né? Primeiro gesto, quem sabe ligar a televisão, ver as mensagenzinhas. Será? Então, os pais precisam educar os filhos pelo próprio exemplo que é preciso ter um tempo para Deus, que as coisas têm prioridade, né? Algumas coisas são mais importantes que as outras. Sobretudo, certas coisas a gente não pode trocar por outras, tem que fazer, sim, dentro de uma certa ordem, né? A ordem na vida é muito importante, uma ordem de prioridades, o que vale mais, o que vale menos. São os pais que ensinam, educam pouco a pouco os filhos. Então, o papel educador dos pais é imenso também, justamente na educação da fé, na preparação para a participação na vida da igreja. Enfim, os pais e as mães têm um papel importantíssimo nisso. Introduzem os filhinhos diante de Deus e ajudam os filhinhos a fazerem eles, pouco a pouco, este encontro com Deus. E entre famílias, Dom Adílio, uma família procurando a outra, tentando reavivar aquela fé da família, esse é um desafio também para nós. Uma família que bate na porta da família do que está do lado e fala assim, escuta, vamos reavivar essa fé. Isso também é importante? Pois é, seria tão importante, tão bom se as famílias se interessassem também pelas outras famílias, né? Nós corremos hoje o risco realmente de perder essas coisas bonitas, porque o nosso tempo cada vez mais apertado, cada vez mais ocupado com tanta outra coisa, nosso tempo. Por outro lado, isso não mais faz parte do costume geral. O que não faz parte do costume geral também vai assim desaparecendo pouco a pouco da vida privada das pessoas. Então, é importante todos estarmos atentos, vigilantes, para não sermos demasiadamente influenciados pelo ambiente, mas de nós mantermos o rumo da vida sem que o ambiente dê o rumo da nossa vida. Outro dia o Papa chamou de novo a atenção, o Papa Francisco, de uma coisa que já está na exortação apostólica Evangelii Gaudium, isto é, que muitos cristãos, muitos católicos vivem de fato como pagãos. Outro dia o Papa alertou de novo sobre o risco da mundanização, viver a fé ou ser um cristão mundano, cristão que não tem fé ou então que vive um cristianismo light, porque o ambiente diz, o ambiente diz, o ambiente diz. Ora, não é o ambiente que deve dar as tintas do jeito de viver a nossa fé. Quem é que deve dar a orientação do jeito de viver a fé? É o Evangelho, é o exemplo de Jesus, é a palavra da igreja. Isso que deve dar a orientação, não o ambiente que nos serve.
E eu achei interessante aqui o olhar de Cristo, aqui na segunda parte do documento, o olhar de Cristo, o evangelho da família. O que significa isso, Dom Odilo, o evangelho da família? A boa nova da família. A família é uma boa nova para a pessoa, porque a família é querida por Deus, está no plano de Deus, na intenção de Deus para o nosso bem. Então a família é um bem, é uma boa nova para nós, é um evangelho para as pessoas. Sabe o que eu acho interessante também, Dom Odilo? Muitas pessoas devem estar em casa agora porque o sínodo está em andamento. Já passou uma semana que o sínodo começou e nós estamos nos aprofundando nos assuntos aqui, eu e Dom Odilo, porque nós gravamos esse programa antes do sínodo começar para que Dom Odilo pudesse viajar para o Vaticano. Nós vamos nos aprofundar mais quando Dom Odilo voltar do Vaticano, não tenha dúvida disso. Mas muitas pessoas ficam naqueles assuntos, ou de casamento, que a igreja vai reconhecer esses casamentos que não aconteceram, os divórcios. A igreja vai reconhecer mais a vida dos novos casamentos, aqueles casais que, homem como homem, mulher como mulher, mas existem muitos outros assuntos que estão sendo abordados no sínodo, que são desafios para a família. Por que às vezes as pessoas ficam tão preocupadas com esses pontos pequenos, Dom Odilo, que para nós são pequenos, mas que para eles parecem ser tão grandes? O senhor tem alguma resposta para isso? Bem, é um exemplo de onde o ambiente quer dar a direção da nossa vida. De novo a questão do ambiente. O ambiente social, o ambiente cultural. A gente tem que manter a cabeça no lugar, a direção que nos é dada justamente pela nossa fé, pelo exemplo de Jesus, pelo Evangelho. Não é o ambiente cultural, o ambiente social, não é a pressão que se faz de certos grupos, etc., que deve dar a direção da nossa vida. Então, é claro que quem espera que a igreja aprove o divórcio, não vai acontecer isso, né? Já ficou muito claro, o Papa, antes do sínodo, fez aquele documento em relação ao processo de reconhecimento de nulidade. Ele diz, mais uma vez, claramente, ninguém tenha dúvida, a igreja não mexe, não vai mexer na doutrina da indissolubilidade do casamento. Por outro lado, ninguém tenha dúvida que a igreja não vai estabelecer que casamento de homem com homem é verdadeiro casamento, mulher com mulher é verdadeiro casamento. É outra coisa, não é casamento, né? Podem dizer isso pela lei civil que é casamento, não é casamento. A igreja quer bem a todas essas pessoas também e quer que elas também se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade e tenham a vida eterna. Porém, a igreja não pode dizer que isto está certo. Portanto, ninguém se faça ilusão a esse respeito. Estou olhando de novo no relógio, a gente está chegando no final do nosso programa. Vou pedir para que o senhor dê a bênção para nós aqui. Semana que vem nós temos outros assuntos importantes para tratar dentro do sínodo. Eu vou pedir para você trocar esse relógio. Ou aumentar mais o tempo, né? Ele anda muito rápido. Está correndo muito. Bem, que Deus acompanhe a todos e acompanhe-nos vocês também domingo que vem. É uma coisa muito bonita, domingo das missões. E é também o domingo em que o Papa Francisco vai proclamar santos, um casal, os pais de Santa Teresinha. Acompanhe, um casal santo, uma família santa. É muito bonito isso dentro do contexto do sínodo. E é o domingo das missões, então prepare-se para fazer o seu gesto concreto, sua doação para as missões. A coleta é para sustentar o trabalho missionário da igreja, dos missionários, nas muitas frentes missionárias. Seja generoso, prepare-se para domingo que vem, domingo das missões. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.